Olá, seja muito bem-vindo a essa aula que nós vamos explorar um pouco sobre a PUV. Você sabe o que significa PUV? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Hoje vai ser uma aula muito interativa e eu quero mostrar para você dentro desse mapa mental sobre como você pode implementar, criar e implementar essa PUV para que você tenha mais sucesso e você consiga prosperar no mercado de coaching. Hoje é especificamente para o mercado de coaching. Então, vem comigo, eu vou falar sobre o que é PUV, que é Proposta Única de Valor. Esse termo é muito utilizado, principalmente nos ambientes de venda, no ambiente onde a gente busca vender mais, aprender sobre venda, esse desenvolvimento legal de venda aí que é bem bacana. Então eu quero mostrar para vocês aqui hoje sobre a PUV. E olha só, primeira coisa, qual é a definição de PUV? A proposta única de valor é uma declaração concisa que descreve o benefício exclusivo que um produto ou serviço oferece aos clientes e como ele se diferencia da concorrência. Olha como tem termos muito importantes aqui que você precisa anotar esses termos. Então, sugiro que você pegue o seu caderno, a sua caneta e você faça anotações nessa aula porque você vai ter muitos insights. Pode ter certeza disso, tá ok? Deixa eu contar primeiro uma história para você. Lá no início da minha carreira, quando eu comecei em 2014 a atuar como coach, e a partir de 2014 eu passei a atuar como coach exclusivamente, finalzinho de 2014 para 2015, eu comecei a atuar exclusivamente como coach. E isso me trouxe grandes insights. Por quê? Porque eu sofri muitos estágios para chegar onde eu cheguei, né? Até ser consagrado um treinador reconhecido nacionalmente. Então, eu passei por muitos estágios. E eu quero que você acelere esse processo. Talvez você fale assim, mas me falaram em alguma aula que eu tenho que passar pelos processos. Ok, você pode passar pelos processos, mas você pode acelerar o processo. E eu tenho certeza que vai ter processos que às vezes você nem vai ver esse processo sendo... você nem vai se ver passando por esse processo, mas você vai passar por ele. Sabe por quê? Porque acontece. Então, lá nesse início, quando eu comecei a minha carreira, eu tive muitos gaps. Gaps são aqueles erros, aqueles momentos onde a gente não sabe o que fazer. Então, por muitos momentos eu não soube o que fazer. E eu precisei olhar para dentro de mim e extrair o máximo de mim para que eu pudesse entender como passar por aquele momento. Então, só para vocês terem ideia, hoje eu estou gravando aqui de um ambiente bem bacana, tal, mas naquela época eu tinha um ambiente pequeno, eu morava num lugar bem pequeno, hoje eu moro num apartamento grande, mas naquela época era um apartamento pequeno, e naquele momento ali eu precisava gerar conteúdo e eu não conseguia fazer isso de forma tão natural, da cabeça. Né? Aqui, por exemplo, não tem nenhum recurso. O único recurso que eu tenho é o mapa mental que eu vou trazer para vocês aqui, para você melhorar a sua captação. Mas naquela época não tinha, eu tive que criar um teleprompter, eu tive que fazer um monte de coisa. E nisso eu fui fazendo eventos, eu fiz vários eventos em Brasília. Em Brasília eu criei um evento chamado Coaching Mais Café. Anteriormente era outro nome, mas eu não vou falar aqui. E nesses eventos eu atraía muita gente, nessas pessoas eu colocava dentro de um curso e desses cursos eu tirava alguns dos meus clientes. Isso era um tipo de funil que eu utilizava, que eu já tinha na minha cabeça que eu podia fazer dessa forma. Mas eu precisava de algo que me diferenciasse da minha concorrência, que naquela época, por incrível que pareça, nós percebíamos muita concorrência. Então a gente precisava se diferenciar. E eu, como um coach, né, um coach formado pela Febracis, com todo o know-how que a Febracis traz para a gente, eu tive vários insights. E um deles foi justamente fazer um pitch de elevador. E só depois eu fui descobrir como construir a proposta única de valor. E é isso que eu quero trazer para você. Então, é uma declaração concisa. Ou seja, é algo que está bem compactado, que descreve o benefício exclusivo, olha, pega essa palavra, conciso, exclusivo, de um produto ou serviço que oferece aos clientes, o como ele se diferencia da concorrência. Então coloca diferenciação. 3 palavras importantes aqui para você entender. A primeira, conciso. A segunda, exclusivo. E a terceira, diferenciação. Então são essas 3 palavras que você precisa ter em mente para desenvolver e criar sua proposta única de valor. Tá ok? Vamos passar para frente aqui, ó. Aqui você vê os componentes da proposta única de valor. Primeiro, benefício principal.
Você precisa mostrar quais benefícios o seu cliente vai ter com a sua atuação como coach, com o seu serviço como coach. Então, a proposta única de valor deve identificar claramente o benefício principal que o produto ou serviço proporciona aos clientes. Então, qual é o benefício principal? Você precisa identificar isso para lá na frente você criar essa proposta única que você vai ver até o final dessa aula, você vai ver como é fantástico. Então, lá no final você vai ter o como criar isso através de exemplos, tá? Então, olha só. Então, a proposta única ela identifica claramente o benefício principal que o produto ou serviço proporciona ao cliente. Qual é o seu produto? Ah, o meu produto, Icla, é coaching. Tá ok. O que o coaching proporciona de benefício na vida das pessoas? As pessoas que você quer atender. Sabe por quê? Porque, olha só. Para mim, benefício pode ser uma coisa. Para o José que está fazendo o treinamento comigo lá, pode ser outra coisa. Então não adianta eu generalizar e achar que o coaching ele vai caber para todo mundo. É a mesma coisa de personal trainer. Não é para todo mundo. É só para aqueles que querem um desenvolvimento dentro daquilo que aquele personal tem a oferecer. Se eu tenho um personal trainer que ele está focado em hipertrofia e eu não quero hipertrofia, o que ele vai fazer comigo? Ele vai ter que recondicionar a proposta dele. Então, a mesma coisa vai ser aqui dentro do seu processo de coaching. Então, o benefício deve solucionar um problema, atender uma necessidade. Grava essa palavra, necessidade. Ou satisfazer um desejo específico. Aí eu quero trazer um ponto para vocês aqui, o seguinte. É muito mais fácil você mover uma pessoa pela necessidade do que pelo desejo, tá? A maioria das pessoas na nossa população, elas são movidas pela necessidade. Então, é muito mais fácil você mover uma pessoa pela necessidade do que pelo desejo. Por mais dinheiro que a pessoa possa ter, por mais sucesso que a pessoa possa ter na vida. Tá ok? Então, esses são os 2 pontos principais sobre benefícios. Vai anotando aí. Segmento de cliente. Então, a PUV deve definir o segmento de clientes para o qual o produto ou serviço é direcionado. Então, para qual segmento você quer trabalhar? Porque se você está com a mente muito abrangente, eu vou te dar uma sacada que eu dei dentro do nosso Maestria em Negócios. E dentro desse treinamento do Maestria, um grande cara, um advogado muito bem conceituado, ele me trouxe uma situação. Ele falou assim, cara, aquilo que você falou tocou no meu coração. Eu preciso conversar com você depois. Ó, primeiro, o exemplo, eu me diferenciei. Segundo, eu trouxe um ponto que eu vou trazer para você aqui que fez com que aquele cara pensasse. Era justamente sobre esse tema aqui, mas não especificamente, sabe? Mas fazia alguma menção sobre esse tema. E eu falei para ele assim, ó, se a sua visão está muito abrangente, provavelmente você tem escassez. Tá? Aí ele falou assim, cara, é isso. Por quê? Porque ele queria atender todo mundo e não queria nichar num público específico. Então, o público específico, ele me traz a condição de falar a linguagem dele com muito mais propriedade. Um público muito abrangente, você vai ficar sem saber o que falar. Sabe aquela dúvida que você tem quando você quer gerar conteúdo e não consegue? Sabe como é que é? É justamente porque o seu público é muito diversificado. Você olha para um monte de gente, na hora de pensar em vender o seu produto, você vai pensar em um monte de coisa ao mesmo tempo, embaralha tudo e você não consegue gerar. Então, quando você consegue nichar, você elimina as possibilidades do branco da escassez. Tá? Eu chamo dessa forma. Por exemplo, eu atendo coaching business. Ah, Icli, para qual tipo de negócio? Pequenos e médios negócios é o meu nicho de coaching business. Ok, eu faço várias outras coisas dentro do coaching business, mas eu já sei a dor do pequeno e do médio empresário. Se eu quiser, eu posso nichar, porque eu tenho atendido diferentes segmentos de mercado, clínica, tenho atendido supermercado, tenho atendido outros tipos de clínicas, né? Clínicas de vacina, clínicas odontológicas, clínicas de estética. Tenho nesse nicho, atendi já também muita gente no nicho do comércio, atendi também gente no nicho de manutenção de equipamentos.
Então eu tenho know-how em vários segmentos porque eu consegui identificar a dor desse segmento e vender para essa dor, tá ok? Então olha só, é importante conhecer a fundo esse público-alvo para elaborar a sua PUV com eficácia. Por quê? Porque enquanto mais você conhecer desse público, mais a sua linguagem vai se parecer com ele, tá ok? Então, vamos passar para frente aqui. Diferenciação. A PUV deve destacar como o produto ou serviço se diferencia da concorrência. Ou seja, a sua fala, a sua narrativa, ela deve mostrar como você se diferencia daqueles que estão no mercado que tem um serviço parecido com o seu. Isso pode ser por meio de características exclusivas, qualidade superior, preço competitivo, entre outros fatores, tá? Então a diferenciação, ela vai ser aquele tchan a mais que vai trazer para você um poder de retenção maior do que se ele fosse falar com outra pessoa. Então é simplesmente você conseguir atrair a atenção dessa pessoa, fazer com que ele identifique que você tem um valor acima do esperado, acima do que outras pessoas promovem. O acima não quer dizer que é justamente que você é melhor que alguém. Quer dizer que você tem algo diferente que capta a atenção. Por exemplo, quando você vê um outdoor todo pintado, né? Vou dar um exemplo melhor. Eu estava numa reunião de empresários e todos os empresários se apresentando e um cara colocou um chapéu de porco, um chapéuzinho com a cara de um porco e começou a falar do negócio dele. Sabe qual era o negócio dele? O negócio dele era de um único restaurante que tem rodízio de carne suína. Você conhece algum? Então, esse cara tem um restaurante de rodízio de carne suína. E ele estava com um chapéuzinho de porco. Ou seja, ele se diferenciou de todo mundo. E às vezes você como coach, você precisa se diferenciar da concorrência. Então todos os coaches eles talvez vão fazer a mesma coisa, mas você vai começar a fazer diferente. E só o fato de você estar aqui comigo hoje já te promove a ser um coach diferente. Por quê? Porque você está recebendo uma aula que outros coaches não têm, tá? Então, se você tem amigos que estão nessa área que também querem prosperar, passe esse conteúdo para os seus amigos, tá ok? Então, pode ser por meio de características exclusivas, qualidade superior, preço competitivo, entre outros. Então, olha só, dentro da nossa metodologia Febracis, nós temos o melhor preço do mercado. O melhor preço que eu digo é o nosso serviço, ele é um serviço diferenciado que nenhum outro coach faz e nós temos o valor maior do mercado. Mas em compensação, nós temos um centro único, conceito, nós temos salas de atendimento próprias para isso, nós temos toda uma estrutura, nós temos todos os cursos que fazem com que a nossa atuação seja diferenciada de qualquer outro do mercado. Se você for ver qualquer outro, eles muito atuam dentro de um grande curso, né, um grande curso de funil. Outros vão atuar nas empresas e olhe lá. Então, se você olhar para esse mercado, você vai entender o seguinte: tem muita gente fazendo o curso, mas tem pouca gente atuando de fato com qualidade. Tá ok? Então, essa é uma sacada para você, porque às vezes você está na mente que tem muita gente fazendo. Às vezes você entrou na internet, começou a pesquisar, o algoritmo mostrou que tem muita gente lá, mas nem todo mundo está realmente fazendo alguma coisa, tá ok? Então, qualidade superior, preço competitivo, entre outros. Por exemplo, eu tenho algo em mim que é muito diferente de muita gente. Tempo. Eu tenho muito tempo, tenho muitas horas de atendimento e isso me traz um know-how muito grande. Beleza? Então, prova de valor. A PUV deve apresentar uma prova consciente de que o benefício prometido pode ser realmente entregue aos clientes. Olha só. Isso daqui você pode especificar através de prova social, depoimento. Mas eu não tenho nenhum cliente, como é que eu vou ter depoimento? Beleza. Comece a fazer para que você tenha clientes, tenha depoimentos. Mas como eu faço isso? Pegue clientes que nós chamamos de pro bono, são clientes gratuitos, que eles entram no processo de coaching, tem uma demanda real e você atende essa demanda real.
pega o depoimento dessa pessoa, essa pessoa acaba te gerando material e você publica esse documento, esse depoimento. Então, deve apresentar uma prova convincente de que o benefício prometido pode ser realmente entregue aos clientes. Nessa área de coaching, não dá para você embromar, não dá para fazer qualquer coisa. Tem que fazer um negócio consistente. Então, é preciso que você faça uma imersão de fato no conteúdo, faça uma imersão nos treinamentos e atenda os clientes a partir dessas interações. E aí eu vou te dar uma dica muito importante. Tenha um coach, tenha uma mentoria. Isso vai fazer com que você tenha outro patamar, tá? Você esteja em outro patamar. Muitos coaches entram no mercado que eles se contentam só com aqueles exercícios que fazem dentro do formação. Quando saem para o mercado, eles não têm muito know-how de atendimento e nem de ser atendido. Tá? A primeira coisa que eu fiz quando eu saí da formação foi ser atendido por uma coach. Minha coach me atendeu e foi fantástico. E depois disso eu fiz outros processos de coach, tá ok? Isso pode ser feito por meio de depoimentos, estatísticas, casos de uso, entre outros. Então aqui a gente chega aos 4 pontos principais de como você pode montar a sua PUV. E eu quero mostrar para vocês aqui os exemplos de uma PUV, né? Por exemplo, da Apple, produtos inovadores e fáceis de usar. Segmento, olha só a proposta deles, produtos inovadores e fáceis de usar. Quando a pessoa olha numa vitrine e vê um aparelho daquele, da Apple, ela fala assim, caramba, que aparelho bonito. E ela fala, produto inovador. Isso chama atenção ou não chama? Inovador. E fácil de usar. Quem é que quer um aparelho cheio de botão igual era antigamente? Quem é? Levanta a mão para mim. Quem quer? Ok? Olha o segmento. Consumidores que valorizam a tecnologia e o design. Então, pessoas que gostam de estética, né, que acham bonito, e isso vai começar a abranger, e depois eu falo sobre um efeito que isso causa, e a valorização da tecnologia. Então, hoje, as pessoas que querem realmente ter performance, elas começam a se ligar mais na tecnologia, tá? Então, isso é uma sacada que eles tiveram. Diferenciação, integração perfeita entre hardware e software. Mais técnico, né? Prova de valor, número crescente de usuários satisfeitos e leais. Então, olha uma prova que a Apple tem. Quando eles publicam um vídeo das pessoas, nem eles publicam isso às vezes. São os próprios fãs, a própria TV, o próprio jornal publica, a mídia publica isso para eles. Por quê? Porque caiu tanto na graça, são tantas pessoas que vão consumir, que eles já nem precisam mais gastar tanto com esse tipo de publicidade. Tá? Benefício principal, performance e estilo para atletas. Né? A Nike, que é a outra coisa já. Tá? Então a prova de valor é número crescente. Tá? A Nike, benefício principal, performance e estilo para atleta. Segmento, clientes, praticantes de esportes e atletas profissionais. Então, quando eu jogava basquete, tinha um cara chamado Michael Jordan, que todo mundo conhece, até as pessoas mais novas conhecem a Michael Jordan, que ele era o símbolo da Nike na época. Ele era um patrocinado pela Nike. E tem outros atletas, como o Ronaldo Fenômeno, foi patrocinado também pela Nike. Se não me engano, o Ronaldinho Gaúcho também. Alguns outros eles foram patrocinados. Isso se tornou uma fonte de desejo. Tá? Diferenciação, tecnologia avançada e parceria com atletas renomados. Prova de valor, histórico de vitórias e conquistas no esporte. Então, quando você pega a prova de valor do seu cliente, um depoimento que ele ministrou para você. Eu tenho um depoimento de uma pessoa que ela falou assim, eu entrei aqui uma menina e saiu uma mulher. O que isso mostra? Mostra o empoderamento feminino, o empoderamento da mulher, mas não como feminista, mas o empoderamento da mulher como uma pessoa que realiza, não alguém que tem que ficar só esperando as coisas acontecerem, mas alguém que realiza. Hoje a menina é uma médica, uma mulher, né? Uma médica casada, bem estabelecida no mercado e só crescendo. Isso é fantástico. Então isso é uma prova fantástica de valor para o trabalho de coach, né? E a Amazon, benefício principal, maior variedade e conveniência de compras online. Segmento de clientes, consumidores que buscam simplicidade e agilidade nas compras. Diferenciação, ampliação constante do catálogo de produtos e entrega rápida.
E a prova de valor, avaliações e recomendações positivas de milhões de clientes. Então, só para vocês terem aqui uma ideia da nossa proposta única de valor, é justamente que você hoje tem a condição, agora eu já te dei aqui o conteúdo para que você possa criar, gerar essa proposta única de valor. Por que eu falo gerar? Porque você vai extrair de dentro, você vai realmente dar à luz essa ideia e vai fazer com que ela se torne agora o seu alicerce nesse primeiro momento. Irkley, eu posso criar outras propostas? Claro que você pode criar outras propostas, desde que você domine aquilo que você está falando. Então, eu estou falando para você aqui sobre proposta única, porque eu já fiz isso várias e várias e várias vezes. Tá ok? Então, eu estou aqui para te ajudar. Se essa aula fez sentido para você, entra aqui nesse link, faz parte da área de membros, que eu tenho certeza que você vai encontrar um caminho muito melhor para alcançar os seus resultados como coach. Se você é um novo coach, ou se você quer melhorar os seus resultados como coach, então esse daqui é o seu lugar. Faça a sua inscrição aqui agora. Esse valor é um valor promocional, um valor único nesse momento vitalício, que eu vou liberar para você agora. Pode ser que esse valor mude daqui a 24 horas, daqui a 48 horas, não sei. Pode ser que ele mude. Então faça a sua inscrição agora e vem comigo para que juntos nós possamos trilhar um caminho de sucesso, assim como eu já vi e já trilhei também, e eu quero que você tenha esse caminho, tá ok? Então vamos junto, um grande abraço e até a próxima aula. Te vejo no outro lado.